tem certas feridas. Sabe que nunca aparecem na pele, mas marcam a alma para a vida toda. Essa é a história de como eu achei a minha voz. Depois de anos de silêncio, meu nome é Alice Ferreira. Tenho 83 anos. Nasci em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas, onde o tempo parecia correr mais devagar que no resto do mundo. Quando eu olho para as minhas mãos hoje, enrugadinhas pelo tempo, lembro das mãos jovens, de Nintena Niños, que batiam sonhos e esperanças naquela máquina de escrever Olivetti antiga que ganhei do meu pai quando terminei o curso de secretariado. Antes de continuar, comenta aí de onde você está ouvindo essa minha história. Aproveita e se inscreve no canal. E curte o vídeo. Isso me ajuda muito. Viu? Era 1961. E para uma moça do interior, recém-formada e cheia de esperança, arrumar um emprego como secretária no consultório do doutor Roberto Almeida, nossa, significava muito mais que um simples trabalho. Era a promessa de independência, sabe, de respeito na comunidade. Dr. Roberto não era um médico qualquer, não? O Dr. Roberto Almeida era tido como o melhor cardiologista da região, formado na capital, talvez até no Rio, com especialização fora do país, nos Estados Unidos. Um homem que, para os olhos da sociedade, era o suprassumo da respeitabilidade. Ainda me lembro do dia da entrevista, vesti meu melhor conjuntinho, um azul marinho, que minha mãe tinha costurado para ocasiões especiais. Calcei uns sapatos de salto médio. Prendi meus cabelos castanhos num coque bem discreto. Queria parecer profissional, seria competente. Meu pai me levou até o consultório, todo orgulhoso, mas preocupado. Nunca antes uma mulher da família tinha trabalhado fora. Né? Vai dar tudo certo? Minha filha, ele disse, ajeitando a gola do meu casaquinho, só não se esqueça de quem você é. Viu? O consultório do doutor Roberto ficava na parte mais chique da cidade, num sobradão de 3 andares, com uma fachada imponente e uma escadaria de mármore. Quando entrei na sala de espera, caramba, fiquei de boca aberta com o luxo discreto do lugar. Poltronas de couro, quadros de paisagens nas paredes e até uma fontezinha que criava um clima relaxante para os pacientes. A secretária anterior, Dona Marta, uma senhora de uns 50 e poucos anos, me recebeu com um sorriso meio cansado. Ela estava se aposentando. Depois de 15 anos de serviço, e ia me treinar nas 2 primeiras semanas, o doutor é muito exigente. Ela me avisou enquanto mostrava a agenda de consultas, mas é um médico excelente. Quando finalmente conheci o Dr. Roberto, saquei na hora por que ele inspirava tanta confiança nos pacientes. Alto, cabelos já ficando grisalhos dos lados, um porte elegante e uma voz grossa que passava segurança. Devia ter lá seus 45 anos, mas tinha aquela maturidade, sabe, que parecia vir de muita experiência e estudo. Ele me entrevistou com perguntas diretas sobre minhas habilidades para bater a máquina, organizar arquivos e atender o telefone. Senhorita Alice. Ele disse no final da entrevista, preciso de alguém que entenda a importância da discrição aqui no consultório. Eu lido com pacientes importantes, gente da alta sociedade que confia em mim seus segredos médicos. Posso contar com a sua discrição total. Com a inocência dos meus 19 aninhos, respondi cheia de certeza. Claro, doutor, entendo perfeitamente a importância do sigilo. Saí de lá com emprego
e um sentimento de realização que fez meu coração bater forte. O salário era o dobro do que qualquer outra secretária ganhava na cidade. Voltei para casa quase flutuando. Menina mal podia esperar para contar para minha mãe. Ela sorriu, mas eu vi uma sombrinha de preocupação nos olhos dela. Filha, homens em posição de poder às vezes se acham no direito de... Bem, tome cuidado. Viu? Ela disse, enquanto preparava a janta, na época, achei que ela estava sendo careta, presa nos valores de uma geração que não entendia que os tempos estavam mudando. Como é que eu ia desconfiar, né, que aquele médico respeitado, casado com a filha do prefeito, Père de 13, membro ativo da igreja, escondia um lado tão sombrio? As 2 primeiras semanas de treinamento com a dona Marta foram puxadas. Aprendi a mexer no aparelho de raio-x básico, a esterilizar os instrumentos simples, organizar os prontuários e a lidar com os representantes dos laboratórios. Observei como ela tratava os pacientes nervosos, acalmando eles com palavras de jeitinho antes das consultas. Tudo parecia perfeito. Só que hoje eu vejo sinais que ignorei, né? Tipo quando a dona Marta me ensinou a sempre deixar a porta da sala do doutor aberta durante os exames de pacientes mulheres, é para proteção delas. E do doutor, ela explicou, sem dar muito detalhe, ou quando ela me alertou para nunca ficar sozinha com ele depois do expediente, na época, achei que era só regrinha boba de trabalho. No dia em que a dona Marta se despediu, ela segurou minhas mãos com força. Menina, se precisar de qualquer coisinha, vocês sabem onde me achar, tá? Tinha alguma coisa no olhar dela. Uma mensagem ali, escondida, que só muitos anos depois eu fui entender. As primeiras semanas trabalhando sozinha foram um desafio. Mas era legal. Oh, doctor. Roberto parecia contente com o meu trabalho. Elogiava minha organização, minha pontualidade, minha discrição. Os pacientes gostavam do meu jeito de atender. Eu me sentia o máximo profissionalmente. Foi aí que comecei a ganhar uns presentinhos. Quando cheguei, tinha uma caixa de bombons finos na minha mesa. Para adoçar seu dia, dizia o bilhetinho. Sem uma assinatura, mas Deus sabia que era dele. Outra vez, foi um lenço de seda, depois um livro de poesias. Presentes que, na minha inocência, eu achei que eram só um jeito de agradecer pelo meu trabalho. Minha mãe viu o lenço, quando usei no domingo, na missa. Quem te deu isso? Alice perguntou com a testa franzida. Foi um presente do Dr. Roberto pelo meu bom trabalho. Respondi, toda orgulhosa. Ela trocou um olhar com meu pai que eu não entendi na hora. Filha, não é certo aceitar presente pessoal do seu patrão. Meu pai diz, baixinho, devolve. Com educação. Fiquei revoltada. Eles não entendiam o mundo moderno. Pensei, não sacavam que um chefe podia dar um mimo para a funcionária? Para mim, era tudo tão inocente. O consultório começou a bombar, ainda mais. Dr. Roberto aumentou o horário de atendimento, contratou uma faxineira, a dona Cira, que ia 2 vezes por semana, comprou equipamentos novos. Eu me sentia parte daquele sucesso, sabe? E meu status na cidade só crescia. A secretária do médico famoso. Aí comecei a notar umas mudancinhas no jeito dele. Às vezes, quando ele me passava um papel para assinar, os dedos dele roçavam nos meus e demorava um pouquinho a mais, sabe? Quando ele ditava as cartas, chegava mais perto do que precisava.
Aquele perfume caro dele invadindo meu espaço. Quando a gente estava sozinho no consultório, eu sentia o olhar dele me percorrendo. Quando ele achava que eu não estava vendo, tentei ignorar essas coisas, me convencendo que era imaginação minha. Afinal, oh, doutor, Roberto era um homem culto, respeitado, casado. Por que ele ia se interessar por uma Zé Ninguém do interior como eu? Foi numa sexta-feira, uns 6 meses depois que comecei a trabalhar lá, que rolou o primeiro incidente que eu não consegui mais ignorar. A gente estava trabalhando até mais tarde. Tinha um relatório importante para a Secretaria de Saúde que precisava terminar. O consultório já estava vazio. Os últimos pacientes tinham ido embora. Fazia mais de 1 hora. Alice, ele te chamou da sala dele. Pode vir aqui um instantinho. Preciso que veja uma coisa. Entrei na sala dele, caderninho na mão, pronta para mais um ditado. Ele estava em pé, perto da estante de livros de medicina, com a gravata meio frouxa e el paletó pendurado no cabide. Feche a porta, por favor. Ele pediu como se não fosse nada. Dei uma vacilada, lembrei do conselho da dona Marta, mas fechei. Sabe, tenho observado seu trabalho, sua dedicação. Ele começou, chegando perto, devagarinho. Você é uma jovem muito especial. Alice tem potencial para crescer muito mais. Obrigada. Doutor, responde, sentindo um arrepio esquisito. Roberto, ele corrigiu com um sorriso. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Roberto. Dei um passo para trás, confusa com aquela mudança de tom. Ele avançou mais, pegando minhas mãos. Uma moça tão bonita e inteligente como você merece mais que um simples salário de secretária. Posso te ajudar a crescer na vida? Alice, posso te ensinar coisas que você não vai aprender em curso nenhum. Meu rosto ficou pegando fogo de vergonha. De constrangimento, tirei minhas mãos das dele, gaguejando uma desculpa qualquer, que estava atrasada para o jantar em família. Ele não insistiu naquele dia. Só sorriu, como se soubesse de algo que eu ainda não entendia. Pense no que eu disse. Querida, a vida oferece oportunidades que não voltam. Saí do consultório tremendo, confusa com o que tinha acontecido. Uma parte de mim queria acreditar que eu tinha entendido errado, que ele estava falando de chance de crescer no trabalho. Sabe, mas a outra parte, aquela que minha mãe tinha tentado avisar, sabia exatamente o que aquilo queria dizer. Passei o fim de semana inteiro agoniada, pensando se devia contar para os meus pais, se procurava outro emprego. Mas que chance eu tinha naquela cidadezinha, onde eu ia achar um trabalho que pagasse tão bem, que me desse tanto status. Na segunda, oh, doctor, Roberto agiu como se nada tivesse acontecido. Foi simpático, profissional. Manteve a distância certinha. Pensei que talvez ele tivesse sacado meu desconforto e repensado o que fez. Me permitia acreditar que aquilo tinha sido um deslize, um momento de fraqueza dele. Sheila, como eu estava enganada, nós dois. Aquilo foi só o começo de um pesadelo que ia durar quase 2 anos e que a sombra dele ia me seguir por décadas. Um pesadelo que só ia terminar quando eu finalmente achasse minha voz e a coragem para usar ela. Aquele primeiro rolo na sala do doutor, Roberto foi só a pontinha de um iceberg tenso que estava começando a aparecer na minha vida. Nas semanas seguintes, notei uma mudança discreta no clima do consultório. O que antes era um lugar de trabalho sério virou um campo minado. Sabe, cada conversa podia ser uma cilada. Lembro direitinho de uma manhã chuvosa, em abril de 1962.
O consultório estava lotado por causa de uma campanha de check-up do coração que a gente tinha anunciado no jornal da cidade. Enquanto eu organizava as fichas dos pacientes, vi que o doutor Roberto tinha mudado a agenda, deixando um horário vago no fim da tarde. Alice, reservei esse horário para a gente discutir a expansão do consultório. Ele explicou. Quando perguntei da mudança, tinha alguma coisa no tom de voz dele. Uma segunda intenção que me deu um nó no estômago. Naquela época, o consultório estava bombando. Doctor, Roberto falava em contratar um assistente, talvez até um médico mais novo para ajudar ele nos atendimentos. A ideia de crescer na carreira devia me animar, né? Mas aquele horário reservado no fim do dia me deixou cabreira. Quando o último paciente foi embora, já passava das 6, a chuva tinha engrossado, transformando as ruas em riozinhos. Era uma daquelas noites que tudo que a gente quer é chegar logo em casa, fazer um chazinho quente e ouvir o barulho da chuva, bem quentinha no lar. Você vai se molhar toda nessa chuva. Minha querida Alice, disse o doutor. Roberto, fechando as cortinas do consultório, posso te levar em casa no meu carro. Parecia um gesto simpático, mas o jeito que ele me olhou me fez recusar na hora. Obrigada, doutor, mas meu pai vem me buscar. Mentira! Meu pai estava de cama aquela semana com um resfriado daqueles. Então vamos aproveitar para discutir os planos enquanto você espera. Ele insistiu, apontando para a sala particular dele. Entrei meio assim, sabe, deixando a porta de propósito aberta. Ele fechou logo em seguida, num gesto rápido, fingindo que era normal. Alice, preciso te mostrar as plantas da possível expansão. Não tinha planta nenhuma na mesa. Sou envelopardo que ele abriu devagar e de lá não saíram projetos de arquiteto, mas fotos com horror. Reconheci algumas pacientes do consultório em situações de exame médico, fotografadas, sem que elas soubessem, em ângulos que mostravam partes íntimas delas. Que é isso? Perguntai, com a voz tremendo. Documentação médica. Ele respondeu, numa calma que me deu arrepio. Isso fica entre nós. Claro, parte da nossa confiança profissional. Aquelas imagens me deixaram em choque. Reconheci a dona Helena, esposa do dono da farmácia, a jovem Clara, filha do juiz, dona Sônia, professora da escola da prefeitura, todas mulheres respeitadas na cidade, todas vulneráveis. Naquelas fotos, isso não é ético. Consegui gaguejar, desviando o olhar. Ela era eu? Um som que até Roge ecoa nos meus pesadelos. Ética é uma coisa relativa. Minha querida, eu tenho uma reputação impecável nesta cidade. Quem acreditaria em acusações contra mim, especialmente vindo de uma secretariazinha que precisa desesperadamente do emprego? Aquela foi a primeira ameaça clara. O recado estava dado, ele tinha o poder. Eu nenhum. Nos dias seguintes, criei um jeito de me defender. Nunca mais fiquei sozinha no consultório. Depois do horário, inventava compromisso. Dizia que minha mãe estava doente, que precisava ajudar em casa. Passei a deixar a porta aberta sempre que entrava na sala dele, a manter distância quando ele chegava perto. Mas o doutor Roberto era insistente. Uma tarde, enquanto eu guardava uns prontuários no quartinho dos arquivos, ele entrou de fininho. O lugar era tão apertado que nossos corpos quase se encostavam. Por que está me evitando? Alice sussurrou, tampando a saída. Não tô não, doutor. É que eu tô com muita coisa da família para resolver ultimamente.
Sabe o que acontece com funcionárias que não colaboram direito? Perguntou. Com uma doçura falsa que mal escondia a ameaça, elas perdem as cartas de recomendação. E nesta cidade, sem minha recomendação, que portas se abririam para você, Hein? Naquele instante, a campainha da recepção tocou um alívio. Um paciente tinha chegado para uma consulta de emergência. Nunca senti tanto alívio ao ouvir aquele barulhinho. Comecei a notar um padrão no jeito dele. Observava como ele escolhia certas pacientes, geralmente moças jovens, sozinhas na cidade. Ou senhoras numa situação mais frágil, viúvas ou separadas. Para elas, ele sugeria exames mais invasivos, sempre sem a secretária por perto. Algumas saíam do consultório claramente abaladas, mas, numa manhã, uma moça que eu não conhecia, devia ter uns 20 anos, saiu corando da sala de exames. Na hora, fui atrás dela. Tá tudo bem? Perguntei no corredor. Ela secou as lágrimas rapidinho. Sim, e que eu não esperava que o exame fosse assim. Assim como ela hesitou, olhando em volta, com medo de alguém ouvir, ele disse que precisava examinar uns lugares que não têm nada a ver com problema de coração. Me sang gelou. Aquilo confirmava minhas piores desconfianças. Alguém veio com você hoje? Perguntai. Não, estou sozinha na cidade. Vim visitar minha tia e aproveitei para fazer esse check-up. Toma meu número. Disse, escrevendo rápido num papelzinho, se precisar conversar. Ela guardou o papel na bolsa, agradeceu com o olhar, que dizia tudo, e foi embora apressada. Nunca me ligou. Mas aquele encontro mudou alguma coisa dentro de mim. Não era mais só sobre me proteger. Tinha outras mulheres correndo perigo. Quando voltei para a recepção, o Dr. Roberto estava me olhando da porta da sala dele, com uma cara que não dava para entender nada. O que você diz para a paciente? Alice perguntou, fingindo que não era nada demais. Só vi se ela estava bem. Parecia abalada. Algumas pacientes são sensíveis demais. Respondeu com desprezo. Aliás, reorganize a agenda de amanhã. Quero que os horários da dona Carmen Silva e da senhorita Lúcia Souza sejam os últimos do dia. Eu conhecia bem aqueles nomes. Carmen Silva, uma viúva recente que tinha herdado o mercadinho do marido. Lúcia Souza, universitária que tinha voltado para a cidade para cuidar da mãe doente. As duas vulneráveis, as duas sozinhas, elas pediram esses horários específicos. Tive a coragem de perguntar. Só faço o que eu mandei. Elle cortou, secou. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Rolava na cama, cheia de pensamentos horríveis. O que estava rolando naquele consultório quando eu não estava lá? O que acontecia com aquelas mulheres nas consultas do fim do dia? Minha mãe notou minha agonia no café da manhã. Você anda pálida? Filha, tá doente. Quase desabai ali mesmo. Quase contei tudo. Mas as palavras do Dr. Roberto ficavam martelando na minha cabeça. Quem acreditaria em você contra mim é só cansaço. Mãe, o trabalho no consultório aumentou muito. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ler a gente por dentro. Alice, se tiver alguma coisa errada, você pode contar pra gente, seu pai, e eu vamos estar sempre do seu lado. Engoli em seco, segurando as lágrimas. Oisai, mãe, obrigada. Nos dias seguintes, virei uma observadora mais atenta, comecei a pegar uns detalhes que antes passavam batido, como o doutor Roberto, sem querer, tocava em certas pacientes de um jeito esquisito na hora de medir a pressão.
Como ele insistia em exames que não precisava com certas mulheres, como algumas evitavam olhar direto para ele durante as consultas, percebi também que ele tinha começado a mexer nos prontuários. Achei anotações falsas, diagnósticos exagerados para justificar exames mais invasivos. Em alguns casos, ele sugeria tratamentos com remédios que davam sono ou deixavam a pessoa meio confusa. Uma tarde, em junho, enquanto ele atendia um representante de laboratório, achei uma camerazinha escondida na sala de exames, posicionada direitinho para pegar imagens das pacientes durante os procedimentos. Meu coração disparou. Aquilo ia muito além de um comportamento nojento. Era crime. Naquele mesmo dia, ele me pediu para ficar depois do expediente para a gente atualizar o sistema de arquivos. A verdadeira intenção ficou clara quando, assim que ficamos sozinhos, ele trancou a porta principal do consultório. Alice, acho que você não tem valorizado direito as oportunidades que eu te ofereci. Dais, chegando perigosamente perto. Que oportunidades? Doutor, tenho feito meu trabalho direitinho. Nós dois sabemos que uma secretária é mais que uma simples funcionária. É uma companheira de trabalho. A mão dele tocou meu ombro, descendo pelo meu braço. Me afastem na hora. Isso não faz parte do meu trabalho. O rosto dele mudou. Aquela máscara de bom moço caiu e apareceu uma coisa sinistra. Você tem ideia do que eu posso fazer se eu decidir que não preciso mais dos seus serviços? Uma palavra minha, em nenhum lugar decente desta cidade te contrata. O senhor não pode fazer isso. Não. Arayu, somnoia. Posso dizer que te peguei roubando remédio? Ou que você cometeu erros graves nos prontuários? Ou simplesmente que você é desequilibrada, que tem crise de histeria com os pacientes? Quem ia duvidar? A real da minha situação caiu como uma bigorna em cima de mim. Ele tinha razão naquela cidadezinha M1962. A palavra de um médico respeitado valia infinitamente, mais que a de uma secretária novinha. Pinspam, Alice, não estou pedindo muito, só um pouquinho de cooperação. A campainha da porta da frente tocou. De repente, me salvando mais uma vez, era o Dr. Arthur, um colega médico, que tinha ido buscar uns resultados de exame. Oh, Doctor! Roberto teve que destrancar a porta, forçando um sorriso amarelo. Aproveitei a brecha para pegar minha bolsa e meu casaco. Preciso ir. Meu pai está me esperando lá fora. Menti. Sem conseguir olhar para nenhum dos dois, saí correndo pelas ruas, como se estivesse fugindo de um bicho feroz. E no fundo, era bem isso mesmo. Quando cheguei em casa, me tranquei no banheiro e botei tudo para fora. Um enjoo que não passava. O espelho mostrava uma Alice, que eu mal reconhecia, olhos arregalados de medo, pele pálida, uma cara de assombração. O que tinha acontecido com aquela moça, cheia de esperança, que só 8 meses antes tinha vestido toda orgulhosa, seu melhor conjuntinho para a entrevista no consultório. Essa noite vai passar. Sussurrei para o meu reflexo, lavando o rosto com água fria. Amanhã eu penso no que fazer, mas eu sabia que não era tão fácil assim. O emprego que tinha sido minha independência virou uma prisão. A reputação no trabalho, que eu valorizava tanto, estava sendo usada como arma contra mim. E o pior, eu desconfiava que não era a única vítima daquele monstro. Naquela noite, tomei uma decisão que ia mudar o rumo da minha vida. Eu não podia continuar fingindo que não via o que estava acontecendo. Não podia largar outras mulheres nas mãos daquele predador
precisava achar um jeito de juntar provas, de registrar os abusos, de quebrar o silêncio que protegia o doutor Roberto. Eu não sabia ainda como ia fazer isso, nem o preço que ia pagar por enfrentar um homem tão poderoso, mas uma coisa era certa: as vozes caladas naquele consultório precisavam ser ouvidas. A manhã seguinte chegou com o peso da minha decisão. Acordei antes do despertador, depois de uma noite picada. Que ia de pesadelo! Enquanto me arrumava para o trabalho, fiquei pensando em como agir para de frente com ele perigoso. Pedir as contas sem prova nenhuma só ia deixar ele livre para continuar os abusos com outras. A única saída era registrar tudo, juntar provas, montar um caso forte que nem a fama de santinho do doutor Roberto pudesse derrubar. Cheguei no consultório mais cedo que o normal e faxineira, Dona Cida, ainda estava limpando a sala de espera. Bom dia! Menina madrugou hoje? Perguntou. Com aquele sorriso gente boa dela. Preciso adiantar umas coisinhas. Respondi meio por alto. E fui para minha mesa. Aproveitei aqueles minutinhos sozinha para olhar os arquivos com mais atenção. Comecei a fazer umas anotações secretas num caderninho que eu escondia na bolsa. Para cada paciente que parecia vulnerável ou que saía esquisita da consulta, eu fazia uma marquinha bem pequena na ficha dela. Um pontinho, quase invisível, no canto de cima. Quando o doutor Roberto chegou, forcei meu melhor sorriso profissional. Bom dia, doutor. O seu Mendonça ligou desmarcando o horário das 9. Tá com gripe. Ele pareceu me analisar por um instante, procurando algum sinal da nossa briga do dia anterior. Como não achou nada, só assentiu. Reorganize a agenda. Então, Alice, sobre ontem, Jaskatsi. Doutor, interrompe, fingindo leveza. Todo mundo tem dia difícil, né? Um sorrisinho de satisfação apareceu no rosto dele. Era exatamente o que ele queria ouvir, que eu ia fingir que nada tinha acontecido. Aquela mentirinha me deu o que eu mais precisava a tempo. Durante as semanas seguintes, adotei uma tática esperta. Por fora, voltei a ser a secretária eficiente e quietinha que ele esperava. Por dentro, virei uma detetive cuidadosa, anotando cada coisinha suspeita, cada comentário nojento, cada paciente que demonstrava ter sofrido algum abuso. Foi nessa época que aprendi a assumir sem sair do lugar, a estar ali de corpo presente, mas fazendo minha presença ser quase nada. Era uma habilidade útil quando eu precisava ouvir conversas sem ser notada ou observar as coisas quando ele achava que estava sozinho. Mas esse jogo de faz de conta tinha um preço, né, de noite. Quando chegava em casa, eu estava morta, não só de cansaço físico, mas de alma, sabe? Manter aquela pose de normalidade enquanto via horrores discretos. Dió, puxa, dió. Ia me corroendo por dentro. Minha família começou a notar umas mudanças que eu não conseguia mais esconder. Emagreci uns bons quilos. Ganhei olheiras fundas que maquiagem nenhuma disfarçava. Meu pé, sempre observador, me chamou para uma conversa séria uma noite, depois do jantar. Minha filha, tem alguma coisa acontecendo. Você não é mais a mesma? Quase desabai. Ali mesmo, quase contei tudo. Mas aí pensei nas consequências, não só para mim, mas para eles. Dr. Roberto conhecia todo mundo na cidade, tinha influência no emprego do meu pai na prefeitura, nos remédios que minha mãe precisava da farmácia, em tantas coisas da nossa vida. É só o trabalho,
Pai, a gente está com muito paciente ultimamente. Mente, me odiando por cada palavra falsa. Numa tarde de julho, quando as férias da escola trouxeram mais mães com filhos para o consultório, vi uma coisa que firmou minha decisão de vez. Uma mãe jovem, Teresa, viúva havia pouco tempo, trouxe o filho dela de 10 anos, o Juninho, para um check-up. No fim da consulta do menino, Dr. Roberto sugeriu que ela mesma fizesse um exame. A senhora também parece pálida. Melhor a gente ver esse coração. Eu disse, Alice, leva o garoto para tomar um guaraná na padaria da esquina. Enquanto eu examino a mãe, aquilo era estranho. Ele nunca tinha sugerido que eu saísse do consultório durante o expediente. O Juninho pareceu animado com a ideia do guaraná, mas alguma coisa no olhar da Teresa, um medinho escondido, uma hesitação, disparou todos os alarmes na minha cabeça. Doutor, não posso deixar a recepção sozinha e se ligarem ou chegar paciente de emergência, argumente. Vão ser só 15 minutinhos. Alice, Doctor, Roberto insistiu, com uma irritação mal disfarçada na voz. Foi a Teresa quem resolveu o impasse. Obrigada. Doutor, mas a gente está com pressa hoje. Quem sabe, na próxima consulta do Juninho, ela praticamente arrastou o filho para fora. Agradecendo rapidinho enquanto saía, Doctor, Roberto se trancou na sala dele, visivelmente bravo. Horas depois, quando o consultório estava vazio, ele me chamou. Alice, precisamos conversar sobre as suas interferências. Interferências. Doutor, não se faça de desentendida. Percebi como você tem observado minhas consultas, como tem feito anotações que eu não pedi, como Jorge, que questionou minha orientação médica na frente de uma paciente. Meu coração acelerou, mas mantive a cara neutra. Só me preocupei com a recepção vazia. Doutor, desculpe se pareceu feio. Ele se aproximou, se debruçando sobre a minha mesa. Sabe o que acontece com secretárias que não sabem o lugar delas? Elas criam fama. Sabe fama de problemáticas. Que tipo de fama? Perguntai, sentindo a garganta seca. Ah, tem tantas possibilidades. Sorriu com maldade. Talvez a de uma jovem desequilibrada ou de alguém que inventa história para chamar atenção, ou, quem sabe, a de uma moça que se insinua para homens casados e depois acusa eles falsamente quando é rejeitada. O sangue gelou nas minhas veias. Ele estava me ameaçando, a cara, deixando claro que ia acontecer se eu abrisse a boca sobre as coisas que ele fazia. Tenho amigos no jornal local, continuou, saboreando meu desconforto. Óbvio, uma notinha sobre comportamento inadequado de uma funcionária, sem nem citar nomes, seria o bastante para todo mundo na cidade saber de quem se trata. Sua família ia ficar decepcionada. Engoli em seco, entendendo direitinho o tamanho da ameaça dele. Não era só meu emprego que estava em jogo, era minha reputação, meu futuro, a honra da minha família. M1962, numa cidadezinha do interior, uma moça solteira com a reputação manchada tinha pouquíssima chance de se reerguer socialmente. Não tenho feito nada além do meu trabalho. Doutor, consigo responder com uma calma que eu não sentia. Ótimo, continue assim. Trabalhe, sorria para os pacientes e não se meta onde não é chamado. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. E, Alice, se por acaso você decidir procurar outro emprego, lembre-se que não ter uma carta de recomendação minha significa portas fechadas para você. Nesta cidade, acredite,
Ninguém vai te contratar sem o meu aval. A armadilha estava completa. Que isso? Que isso? Que isso? As pessoas que antes conversavam animadamente comigo, agora pareciam mais distantes. A moça da farmácia, que costumava me chamar para um cafezinho no meu intervalo, de repente estava sempre preocupada. Até o rapaz do correio, que sempre parava para um dedo de prosa, agora só deixava as cartas e saía correndo. Uma tarde, no mercadinho, ouvi duas senhoras cochichando enquanto me viam escolher legumes. É aquela que trabalha para o doutor Roberto. Uma delas sussurrou. Dizem que anda inventando histórias. Sans déconfier. Respondeu a outra. Tão jovem e solteira. Trabalhando sozinha com um médico casado. Isso nunca acaba bem. Voltei para casa naquele dia com os olhos ardendo, segurando as lágrimas. A tática dele estava funcionando. Ele estava me isolando, acabando com a minha credibilidade, antes mesmo que eu pudesse falar. Em casa. As perguntas dos meus pais ficavam mais frequentes, mais preocupadas no manual de domingo, depois da gente voltar da missa, para a qual eu fui praticamente arrastada, porque a ideia de encarar os olhares e cochichos da cidade me apavorava. Minha mãe sentou do meu lado na varanda. Filha, eu não sei o que está acontecendo, mas sei que é alguma coisa séria. Ela disse, segurando minhas mãos frias entre as dela. Você corra durant a noite, Malcolm. Evita sair de casa. A não ser para o trabalho, isso não é vida para uma moça de 20 anos. Morde os lábios, lutando contra a vontade de desabar. Tô bem? Mãe, é só uma fase. Alice Ferreira. Ela usou meu nome completo, como fazia quando eu era criança, e mentia sobre alguma travessura. Eu sou sua mãe. Posso não ter estudo, mas conheço minha filha. Alguma coisa. O alguém está te machucando. Foi como se uma represa arrebentasse. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram com tudo. Entre soluços, contei parte da verdade. Não tudo, poupei ela dos detalhes mais nojentos, mas o suficiente para ela entender a gravidade da situação. Aquele monstro, exclamou ela. Um fogo que eu raramente via surgindo nos olhos dela. Vou falar com seu pai agora mesmo. Ela vai até lá. Não, interrompe, apavorada. É exatamente o que ele espera. Se o papai for confrontar ele, o Dr. Roberto vai dizer que eu estou inventando tudo porque ele me rejeita. Ele tem o respeito da cidade inteira. Papai vai perder o emprego. A gente vai ser humilhado. Minha mãe ficou em silêncio por uns instantes, processando o que eu dizia. Finalmente, perguntou com a voz firme. O que você pretende fazer? Então, estou juntando provas, documentando tudo. Preciso de alguma coisa concreta antes de falar? Ela concordou com a cabeça. Devagar. Sua avó sempre dizia que a paciência é a arma das mulheres. Malambros? Filha, até a paciência tem limite. Aquela conversa, apesar de dolorosa, me trouxe um alívio que nem sei explicar. Eu não estava mais completamente sozinha com o meu segredo. E o mais importante, minha mãe acreditou em mim sem questionar, sem duvidar um único instante da minha palavra. Na manhã seguinte, quando cheguei no consultório, encontrei um buquê de flores na minha mesa. Não tinha cartão, mas eu sabia exatamente de quem eram e qual era a mensagem por trás. Dr. Roberto me observou da porta da sala dele. Um sorriso calculado nos lábios. Gostou das flores. Pensei que você precisava de algo para alegrar seu dia. Anda tão abatida ultimamente.
São lindas. Obrigada. Responde. No automático, sabe? Alice Steve pensando, talvez você esteja trabalhando demais. Podia tirar uns dias de folga. Descansar em casa. O verdadeiro significado era claro, ele estava me afastando para eu não poder observar o que ele fazia no consultório. Para eu não poder proteger as pacientes dele, estou bem, doutor, prefiro manter minha rotina normal. O sorriso dele vacilou por um instante e eu insisto, tire o resto da semana. Estou preocupado com sua saúde. E quem vai cuidar da recepção dos prontuários, das ligações? E a providenciei. A filha do Dr. Arthur, Juliana, está procurando um trabalho temporário durante as férias da faculdade. Ela começa amanhã. A mensagem era cristalina. Eu era substituível, podia ser tirada dali a qualquer momento, por qualquer pessoa que ele escolhesse. Naquela noite, caminhei para casa, sentindo o peso esmagador da derrota. Ele tinha vencido mais essa por 5 dias. Eu estaria longe do consultório, incapaz de continuar minhas anotações, incapaz de proteger as mulheres que procuravam atendimento. O que eu não percebi naquele momento, consumida pelo desespero, era que aquele afastamento forçado seria, ironicamente, exatamente o que eu precisava. Aqueles 5 dias longe do olhar vigilante do doutor, Roberto me daria a liberdade para dar o próximo passo, procurar outras vítimas e começar a construir uma rede de apoio que, eventualmente, quebraria o muro de silêncio ao redor daquele consultório aparentemente respeitável. O isolamento que ele criava ao meu redor, as ameaças à minha reputação, foram suas armas mais poderosas. Mas, como eu descobriria depois, eu não era a única que tinha sofrido esse processo. E quando vozes isoladas finalmente se encontram, mesmo os muros mais altos começam a cair, os 5 dias de afastamento forçado que o doutor Roberto me impôs viraram uma chance inesperada. No começo, passei os 2 primeiros dias em casa, consumida pela ansiedade, imaginando o que estaria acontecendo no consultório sem mim. Pensava nas pacientes vulneráveis, nas moças que poderiam estar sofrendo os mesmos abusos que eu tinha visto. A culpa por não estar lá para, de alguma forma, proteger elas, me corroía por dentro. Foi minha mãe que me tirou daquela paralisia durante o café da manhã do 3º dia. Ela sentou na minha frente, com uma firmeza que raramente mostrava. Alice, ficar aqui se lamentando não vai mudar nada. Se você tem 5 dias longe daquele lugar, use-os. Pra quê? Mãe, ele venceu. Quando eu voltar, vai ser como se nada tivesse acontecido e eu vou continuar presa na mesma situação. Ela pegou minhas mãos, com os olhos firmes nos meus. Você disse que precisa de provas, que precisa encontrar outras vítimas. Foi bem? Agora você tem tempo para isso. Sem precisar explicar seus passos para ele. Aquelas palavras simples foram como um clarão na minha mente. É claro. Eu estava livre do consultório, livre do olhar atento do doutor. Roberto podia finalmente agir, sem medo de ser observada. Naquela mesma tarde, me arrumei com cuidado, um vestido discreto, um lenço cobrindo parte do meu rosto, óculos escuros que eu quase nunca usava. Não queria ser reconhecida de cara. Meu destino, a casa da Dona Marta, a antiga secretária que tinha me dado aqueles avisos velados antes de se aposentar. Dona Marta morava num sobradinho simples, na parte mais antiga da cidade. Quando ela abriu a porta e me viu, seus olhos se arregalaram por um instante antes de se estreitarem em compreensão. Eu estava esperando sua visita há muito tempo. Alice, disse
ela me fazendo entrar rapidinho. Talvez tenha demorado mais do que eu imaginava. A salinha estava impecavelmente arrumada. Embora os móveis fossem modestos, um gato malhado me olhava com curiosidade do parapeito da janela, como sabia que eu viria. Perguntai. Tirando os óculos escuros, ela me ofereceu um lugar no sofá e sentou na minha frente, numa poltrona. Gasta pelo tempo, eu reconheci os sinais. A mesma expressão que vi no espelho durante anos, o mesmo olhar assombrado. Então, aconteceu com você também. Dona Marta serviu um chazinho de um bule de porcelana com as bordas lascadas. As mãos dela tremiam um pouquinho comigo, com a secretária. Antes de mim, eu só posso imaginar que continua acontecendo. Durante as 2 horas seguintes, escutei o relato dela. Ela trabalhou para o Dr. Roberto por 15 anos, aguentando assédio, ameaças disfarçadas, testemunhando abusos contra pacientes. Por que ficou tanto tempo? A resposta era dolorosamente familiar: medo, necessidade financeira, isolamento. Como viúva e sem filhos, ela dependia totalmente daquele emprego. Por que não denunciou quando finalmente saiu? Perguntai. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Denunciar para quem? Minha querida pró-delegado, que é paciente dele há décadas. Pró-juiz, cujo filho foi salvo pelo doutor Roberto numa crise cardíaca, pró-padre, que recebe doações generosas dele para as obras da igreja. Aquela realidade esmagadora pesou sobre mim. Dr. Roberto tinha construído não apenas uma reputação, mas uma fortaleza de proteção social ao redor dele. Não vim aqui para te desanimar. Continuou Dona Marta, notando meu desânimo. Vim para dizer que você não está sozinha. E mais importante, tenho algo que pode ajudar. Ela se levantou com dificuldade e foi até um baú antigo no canto da sala. De lá, tirou um caderno encadernado em couro escuro, fechado com um cadeadinho. Meu diário, 15 anos de registros detalhados, nomes, datas, incidentes. Não só comigo, mas com dezenas de pacientes. Meu coração acelerou. Por que não usou isso antes? Minha palavra contra a dele não seria suficiente. E estas mulheres? Ela folheou o diário, me mostrando páginas e mais páginas de nomes cuidadosamente anotados. Muitas delas nunca admitiriam publicamente o que sofreram. A vergonha, o estigma, seria destruidor para a vida delas. Compreende perfeitamente. A verdade é que precisávamos mais do que documentos. Precisávamos de vozes dispostas a falar. Tem uma lista aqui, continuou Dona Marta, apontando para as últimas páginas do diário, de mulheres que eu acredito que falariam. Se não estivessem sozinhas, mulheres que demonstraram mais raiva do que vergonha, mais indignação do que medo. Comece por elas. Quando saí da casa da Dona Marta, já estava escurecendo. Carregava na minha bolsa não apenas o diário emprestado dela, mas algo ainda mais valioso, a confirmação de que eu não estava imaginando coisas, de que eu não estava sozinha, de que havia um padrão de comportamento estabelecido há anos. Nos 2 dias seguintes, visitei 3 mulheres da lista. A primeira, Clara Mendonça, tinha se mudado para outra cidade. A segunda, Luísa Fernandes, se recusou a falar comigo, batendo a porta na minha cara assim que mencionei o nome do doutor Roberto. Mas a terceira, Helena Mota, uma viúva de 45 anos que tocava sozinha uma pequena livraria, me convidou para entrar assim que expliquei por alto o motivo da minha visita. Então, finalmente,
Alguém vai fazer alguma coisa a respeito, disse ele, me servindo um cafezinho numa pequena copa nos fundos da livraria. Já era tempo. Helena me contou uma história que fez meu estômago revirar durante um exame de rotina, uns 2 anos antes. Dr. Roberto a dopou com um remédio misturado na água que ele ofereceu. Quando ela recuperou parte da consciência, percebeu que estava sendo fotografada em posições comprometedoras. Ele depois usou essas fotografias para chantageá-la, exigindo favores sexuais. Em troca do silêncio dele, por que não denunciou? Perguntai, embora já soubesse a resposta. Sou uma viúva, tocando o negócio numa cidade pequena. Se essas fotos viessem a público, quem sofreria as consequências? Ele com seus amigos poderosos. Ou eu, que seria vista como a viúva sem vergonha pelo resto da vida. Helena me revelou algo ainda mais perturbador. Havia outras mulheres na mesma situação. Ela conhecia pelo menos 2 que também estavam sendo chantageadas com fotografias. A gente se encontra, às vezes, para dar um apoio uma para a outra. Nunca falamos abertamente sobre isso, mas a gente sabe, a gente reconhece o sofrimento uma na outra. Quando voltei para casa naquela noite, minha cabeça fervilhava de ideias. Se a Helena estava certa. Existia um grupo de mulheres que, juntas, poderiam ser fortes o suficiente para enfrentar o doutor. Roberto, não apenas a minha palavra contra dele, não apenas o diário da Dona Marta, mas várias vozes unidas, contando histórias assustadoramente parecidas. No meu último dia de folga forçada, organizei tudo o que tinha descoberto. Anotei nomes, endereços, padrões de comportamento. Percebi que o doutor Roberto tinha preferência por certos tipos de vítimas mulheres sozinhas. Geralmente viúvas ou solteiras independentes, mulheres novas na cidade, sem muita gente conhecida. De vez em quando, jovens tímidas de famílias importantes, que teriam muito a perder com um escândalo. Quando retornei ao consultório na segunda-feira seguinte, me senti diferente. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais determinação. Juliana, a filha do doutor, Arthur, que tinha me substituído, parecia aliviada ao me ver. Graças a Deus você voltou. Sussurrou enquanto me passava as anotações da semana. Esse lugar me dá arrepios. Dr. Roberto me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Alice, bem-vinda de volta. Espero que esteja descansada. Perfeitamente descansada. Doutor, respondi com uma calma que o fez franzir levemente a testa. Nas semanas seguintes, adotei uma estratégia durante o dia. No consultório, eu era a secretária modelo eficiente, discreta, submissa, evitava briga direta, seguia as instruções, me mantinha invisível. Enquanto continuava discretamente minhas anotações, à noite e nos fins de semana, eu virava uma investigadora. Com a ajuda da Helena, comecei a organizar pequenas reuniões com outras vítimas. No início, éramos apenas 4 mulheres nos encontrando nos fundos da livraria, depois que fechava, e o grupo cresceu para 7. Depois 12, foi Teresa. A jovem mãe que eu tinha ajudado a escapar daquela consulta suspeita. Quem sugeriu algo que mudaria tudo? A gente precisa encontrar as fotografias, disse ela durante uma das nossas reuniões. Se ele usa essas imagens para nos chantagear, para nos calar, então a gente precisa achar elas e destruir. A ideia era usar a perigosa até.
significaria invadir a privacidade do consultor, procurar nos arquivos pessoais dele, mas também sabíamos que aquelas fotografias eram nossa maior prova e nossa maior fraqueza. Helena, que tinha se tornado uma líder natural do grupo, virou-se para mim. Você é a única que tem acesso regular ao consultório. Teria coragem de procurar. 12 pares de olhos se viraram para mim, cheios de expectativa e medo. Aquelas mulheres tinham confiado a mim suas histórias mais dolorosas, algumas arriscavam seus casamentos, suas reputações, seu ganha-pão. Só por estarem ali, eu faço, responde, com uma convicção que me surpreendeu, mas vou precisar de ajuda e de um plano. O plano que a gente bolou era arriscado, mas bem pensado. Eu sabia que o Dr. Roberto mantinha um arquivo trancado na sala particular dele, uma salinha pequena do lado do consultório principal. A chave ficava sempre com ele. No entanto, uma vez por mês ele viajava para Sampa para participar de um congresso médico e deixava o consultório fechado por um dia inteiro. O próximo congresso seria em 2 semanas. Teríamos que agir então. Durante esse tempo de espera, continuei minha rotina normal, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Dr. Roberto parecia mais relaxado perto de mim, achando que o período de intimidação dele tinha funcionado. De vez em quando, ele tentava umas investidas pequenas. Um toque sem querer no meu ombro. Um comentário com segundas intenções, mas sempre recuava quando eu mostrava desconforto. Ele tinha voltado para a tática de predador-paciente, achando que uma hora eu ia ceder por medo ou cansaço. O dia da viagem finalmente chegou. Dr. Roberto deixou instruções específicas. O consultório vai ficar fechado amanhã. Vou aproveitar para trazer uns equipamentos novos de Sampa. Não precisa você vir trabalhar. Sim, doutor. Boa viagem. Responde. Mansinha. Assim que o carro dele sumiu na esquina, liguei para Helena de um orelhão ali perto. Ele saiu. A gente se encontra como combinado às 7 da manhã do dia seguinte. Enquanto a cidade ainda acordava devagar, me encontrei com Helena e Teresa nos fundos do prédio onde ficava o consultório. Helena tinha trazido o sobrinho dela, Paulo, um rapaz de 20 anos que trabalhava como chaveiro, e tinha concordado em nos ajudar sem fazer perguntas. Tem certeza que não tem alarme? Perguntou ele. Enquanto olhava a fechadura da porta dos fundos. Absoluta, é um prédio antigo. A única segurança são as fechaduras. Em menos de 10 minutos, estávamos dentro. O consultório estava silencioso e escuro, as cortinas fechadas, dando um ar meio fantasma para o lugar. Guiei o pequeno grupo até a sala particular do doutor. Roberto, o arquivo está ali. Apontei para um móvel de metal cinza no canto, mas está trancado. E a gente não tem a chave. Paulo examinou a fechadura do arquivo. Essa é mais complicada. Vou precisar de tempo. Quanto? Perguntou Helena, visivelmente nervosa. Pelo menos meia hora. Talvez me... Teresa ficou perto da janela. Vou ficar de olho na rua. Se alguém se aproximar, o avisou? Enquanto Paulo trabalhava na fechadura do arquivo, Helena e eu procuramos em outros lugares da sala, gavetas da escrivaninha, prateleiras da estante, até atrás dos quadros na parede, não achamos nada. Depois de 40 minutos tensos, ouvimos um clique. Consegue, anunciou Paulo, o rosto brilhando de suor, apesar da manhã fresca. O arquivo estava organizado por datas, não por nomes. Começamos a examinar as pastas mais recentes, indo de trás para frente. Logo achamos o que procurávamos: envelopes pardos,
cheios de fotografias. Dezenas deles. O que vimos nas imagens fez meu estômago revirar. Mulheres inconscientes ou semiconscientes, em posições vulneráveis, durante supostos exames médicos, algumas fotos claramente montadas para parecer que as mulheres estavam participando de propósito de atos íntimos. Reconheci vários rostos. Pacientes do consultório, mulheres da comunidade, até mesmo minhas colegas do grupo de apoio. Precisamos tirar tudo isso daqui. Disse Helena, a voz tremendo de raiva. Não podemos deixar que ele continue usando essas imagens contra nós. Se a gente simplesmente levar, ele vai saber que alguém invadiu, pode fazer coisas mais desesperadas. Argumentei. Precisamos de cópias. Não dos originais. Eu tinha pensado nisso. E trouxe uma maquininha fotográfica pequena. Fotografamos uma por uma, cada imagem comprometedora, cada documento que o incriminava. Numa pasta separada, encontramos algo ainda mais perturbador. Cartas de pacientes e familiares com reclamações sobre comportamentos inadequados, todas cuidadosamente arquivadas, junto com anotações sobre como essas pessoas foram caladas ou desacreditadas. Trabalhamos rápido, sabendo que cada minuto ali nos expunha a mais riscos. Quando terminamos, recolocamos tudo exatamente como estava. Paulo trancou o arquivo de novo, garantindo que não havia sinais visíveis de que alguém tinha mexido. Isso devia ir para a polícia, disse ele, visivelmente perturbado com o que tinha visto. A polícia daqui nunca vai agir contra ele, respondeu Helena. A gente precisa de ajuda de fora e precisa preparar essas mulheres para o que vai vir. Muitas nem sabem que foram fotografadas. Saímos do consultório, como entramos em silêncio, sem deixar rastros, eutrêmia. Não só de medo, mas de uma mistura de horror e determinação. Aquelas imagens, aquelas provas de anos de abusos, estavam agora documentadas. Dr. Roberto não era mais o único com poder sobre aquelas histórias. Na mesma noite, reunimos o grupo na livraria, 15 mulheres agora, sentadas em círculo, ansiosas pelo que tínhamos para mostrar. Decidimos não mostrar as fotografias, seria traumático demais. Em vez disso, explicamos o que tínhamos encontrado. Ele tem usado essas imagens para nos manipular, para nos fazer sentir isoladas e envergonhadas, disse Helena. Mas agora temos prova de um esquema sistemático de abuso. Não somos casos isolados, somos dezenas ao longo de anos. Uma das mulheres, Dona Cecília, uma professora aposentada de 60 anos, levantou-se. E agora, o que vamos fazer com essas provas? Foi então que contei a segunda parte do plano. Durante minhas investigações, descobri que uma ex-moradora da cidade, Mariana Campos, tinha virado jornalista num grande jornal em Sampa. Mariana era conhecida por reportagens sobre direitos das mulheres e casos de abuso de poder. Eu entrei em contato com ela semana passada. Ela está interessada na nossa história, disposta a investigar, a publicar, a levar o caso para as autoridades do Estado, não só as daqui. Um murmúrio percorreu o grupo. Para algumas, a ideia de exposição pública era apavorante. Para outras, representava finalmente uma chance de justiça. Precisamos decidir juntas, enfatizei. Cada uma de vocês tem o direito de escolher se quer participar ou não da denúncia pública. Eu vou entender qualquer decisão durante horas. Debatemos, choramos, argumentamos. No final da noite, 11 mulheres tinham concordado em falar com a jornalista, mesmo que anonimamente. 4 preferiram ficar completamente afastadas. Respeitamos a decisão delas.
Mariana chegou à cidade 3 dias depois, hospedando-se discretamente na casa da Helena durante 2 dias, entrevistou cada uma das mulheres, documentou suas histórias, examinou as provas que tínhamos reunido. O profissionalismo e a sensibilidade dela nos deram confiança de que estávamos no caminho certo. Isso é maior do que eu imaginei, disse ela após concluir as entrevistas. Não é apenas um médico abusando da sua posição, é toda uma estrutura social que permitiu que isso acontecesse por tanto tempo. A história que precisa ser contada é sobre o silêncio de uma cidade inteira. Ela partiu prometendo que a reportagem seria publicada em 2 semanas, entraria em contato conosco antes para confirmar detalhes. Também nos garantiu que levaria o caso ao Conselho Federal de Medicina e à Polícia Federal, driblando as autoridades locais que poderiam proteger o Dr. Roberto. Eu me lembro que eu tinha que ir embora. Aquelas 2 semanas foram as mais longas da minha vida. Continuei trabalhando normalmente no consultório, observando o doutor Roberto com outros olhos. Ele parecia completamente por fora do que eu esperava, seguro na sua posição de poder, convencido da sua impunidade. Em alguns momentos, quase senti pena. Coisa. Aí me lembrava das fotografias das mulheres chorando durante nossas reuniões, do terror nos olhos da Teresa, quando ele sugeriu que examinaria o coração dela. A pena virava firmeza. Finalmente, numa quinta-feira comum, recebi um telefonema da Mariana. Enquanto o Dr. Roberto atendia um paciente, a reportagem saía amanhã. Na primeira página, vocês estão preparadas para o que virá depois. Engoli em seco. O Conselho Federal já foi notificado. A Polícia Federal inicia as investigações amanhã mesmo. Sugiro que você não vá trabalhar amanhã. Alice. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Amanhã, o mundo do Dr. Roberto ia desabar. E o meu também mudaria para sempre. Naquela noite não consegui dormir. Sentada na varanda de casa, observei o amanhecer com uma sensação estranha. Às 7 horas, ouvi o grito do meu pai vindo da sala. Alice, vem aqui agora. Corre para dentro. Ele segurava o jornal com mãos trêmulas. A manchete gritava, em letras enormes: médico respeitado, acusado de anos de abuso contra pacientes em cidade mineira. Abaixo, uma fotografia do consultório do Dr. Roberto e, em destaque, meu nome como uma das principais fontes da denúncia. Meu pai me olhou com uma mistura de choque e horror. O que você fez? Alice? O que era preciso? Pai, respondi, me sentindo estranhamente calma. O telefone começou a tocar sem parar. Minha mãe o desligou. Depois da terceira chamada, vizinhos passavam em frente à nossa casa, alguns apontando, outros desviando o olhar. Ao meio-dia, uma viatura da polícia parou na frente da nossa casa. 2 policiais, um deles federal, pediram que eu os acompanhasse para prestar depoimento formal. As semanas seguintes foram um turbilhão: depoimentos, investigações, lágrimas, acusações. A cidade se dividiu. De um lado, aqueles que defendiam cegamente o Dr. Roberto, dizendo que eu e as outras mulheres estávamos mentindo para destruir a reputação de um homem bom. Do outro, aqueles que finalmente se permitiam ver a verdade que estivera diante deles durante anos. Mais mulheres surgiram, encorajadas pela coragem das primeiras denunciantes. 20, depois 30 testemunhos parecidos. As evidências ficaram impossíveis de negar. Dr. Roberto foi inicialmente afastado pelo Conselho Regional de Medicina
Depois, com o avanço das investigações criminais, foi preso preventivamente. Sua esposa e filhos deixaram a cidade quietinhos. Numa madrugada de domingo, sem se despedir de ninguém. Quanto mima, paguei um preço alto por falar a verdade. Fui sem arder na rua. Recebi ameaças anônimas. Tive meu nome sujo por fofocas, nojentas. Alguns parentes meus me viraram as costas, envergonhados pelo escândalo que eu causei. Mas também encontrei apoio onde menos esperava. Mulheres desconhecidas me paravam para agradecer. Algumas em lágrimas. Recebi cartas de outras cidades, de outras vítimas de abusos parecidos que se inspiraram na nossa coragem juntas. 6 meses depois da reportagem, Dr. Roberto foi formalmente indiciado por vários crimes. Seu julgamento seria em Sampa, longe da influência que ele ainda tinha na cidadezinha. Enquanto esperava o processo judicial, decidi que era hora de reconstruir minha vida. Com a ajuda da Mariana, consegui uma vaga de secretária num jornal em BH na véspera da minha partida. Helena organizou uma pequena reunião na livraria. As mesmas mulheres que tinham se unido para buscar justiça, agora se reuniam para se despedir. Você mudou nossas vidas, Alice, disse Helena, erguendo uma tacinha de vinho na minha direção. Nos mostrou que o silêncio não é o único caminho. Nós mudamos nossas próprias vidas. Corrigi, juntas. Teresa, que raramente falava nas nossas reuniões, levantou-se. Antes de tudo isso, eu pensei que essas cicatrizes que a gente carrega ficariam para sempre escondidas, vergonhosas. Agora sei que nossas histórias, mesmo dolorosas, podem transformar outras vidas. Quando deixei a cidadezinha de Minas numa manhã de 1963, levava comigo essa lição fundamental. O silêncio protege os abusadores, não suas vítimas. Avôs, mesmo tremula, mesmo sozinha no começo, tem um poder que ameaça. Nenhuma pode calar para sempre. Não foi fácil recomeçar. Não foi rápido cicatrizar. Durante anos, acordei com pesadelos onde o doutor Roberto ria da minha impotência. Durante anos, hesitei em confiar em homens em posições de autoridade. Algumas feridas demoraram décadas para curar completamente. Outras, como eu disse no começo, marcaram minha alma para sempre. Mas também encontrei força onde antes soube a fraqueza. Encontrei um propósito na dor. Depois do jornal, me formei em serviço social, me especializando no atendimento a mulheres vítimas de violência. Fundei um dos primeiros centros de apoio a mulheres de Minas Gerais, M1975, Vileis mudarem, consciências despertarem, ainda que devagar demais. Dr. Roberto foi condenado a 12 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 8 antes de ser solto por bom comportamento. Nunca mais pôde exercer a medicina. Soube que morreu em 1990, sozinho num AP em Sampa. Não senti alegria com a notícia, apenas um alívio cansado. Helena manteve a livraria até 2005, transformando-a num ponto de encontro para mulheres da comunidade. Faleceu em 2010, aos 93 anos, cercada por 3 gerações de filhas, netas e bisnetas, não de sangue, mas de coração, mulheres que ela acolheu e orientou ao longo de décadas. Quanto às outras mulheres do nosso grupo original, cada uma seguiu seu caminho. Algumas ficaram na cidade, reconstruindo suas vidas com dignidade discreta. Outras, como eu,
partiram em busca de novos começos. Mantivemos contato ao longo dos anos, cartões de Natal, telefonemas, de vez em quando, visitas raras, mas preciosas. Hoje, aos 83 anos. Olho para trás e vejo como aqueles eventos moldaram não apenas minha história individual, mas tocaram outras vidas. Frequentemente, recebo mensagens de mulheres jovens, advogadas, jornalistas, assistentes sociais, que encontraram nossa história em arquivos, em livros de história local, em trabalhos acadêmicos sobre direitos das mulheres. Como você encontrou coragem? Elas sempre perguntam. A resposta é simples. Embora tenha levado anos para entender, lá por completo, a coragem não é a falta de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo naquele consultório sufocante de 1960. E dois, o que descobri ser mais importante que meu próprio terror foi a responsabilidade para com outras mulheres, as que vieram antes de mim, as que estavam ao meu lado e, principalmente, pourra que viriam depois. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Carrego as minhas como lembretes, não apenas da dor, mas da cura que veio depois. São marcas de batalhas que valeram a pena, testemunhas silenciosas de que o silêncio, quando finalmente quebrado, pode se transformar na mais poderosa das vozes. Essa voz, uma vez encontrada, nunca mais se perde completamente. Se você se emocionou com a minha história, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Obrigada por me assistir até aqui.